Muito bem, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, William Enoque, é uma alegria estarmos juntos, dessa vez para a nossa quarta lição, quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Muito obrigado por estar aqui, nosso canal. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, e o nosso pastor-presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira, e juntos estamos dando boas-vindas a você, a sua família. Deus abençoe, continue aqui, se já é inscrito no nosso canal, compartilhe, divulgue para que mais pessoas tenham acesso e conheçam e ouçam a palavra de Deus. Se você não é inscrito, aproveite, é rapidinho, se inscreva no canal da nossa igreja e acompanhe todas as nossas publicações, todos os nossos conteúdos. Desde já, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A verdade prática da nossa lição diz que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nunca se houve um tempo tão complexo, né? Tão difícil, onde as pessoas elas estão cada dia mais orgulhosas, egoístas, né? É uma ideia que se eu estiver satisfeito, está tudo bem, não importa o outro, né? Então, tudo isso, nós olhando para a palavra de Deus, estamos percebendo que são os sinais do grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, é a leitura bíblica, né, em classe para essa aula, e nós teremos como objetivos dessa lição identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Ah, mas William, será que é tão perigoso assim? É o que vamos aprender, né? Vamos aprender o quanto Deus se agrada ou não desse culto ao próprio eu, ao próprio homem. O segundo objetivo é compreender a origem histórica do humanismo, mas também dos desdobramentos em nossa cultura. E por último, conhecer os tipos de autoidolatria. Será que isso existe? Né? Autoidolatria? Quem idolatra-se a si próprio? Vamos aprender hoje. E, o mais importante, quais são as orientações bíblicas para escapar desses males? Então, estamos em um ambiente de estudo onde vamos percebendo, né, exatamente por causa da soberba do homem, por causa da insensatez, essa insensibilidade às coisas de Deus, o desrespeito, o que nós estamos tratando já nas lições anteriores, o relativismo, a imoralidade, o pecado. Então, essa lição é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. E tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora com o nosso irmão em Cristo, pastor Diego Fonseca. Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder revê-los no canal AD Prudente Oficial, a fim de construirmos juntos considerações da quarta lição do terceiro trimestre de 2023, lembrando que temos tido o privilégio, sob as lentes do pastor Douglas Batista, de estudarmos a respeito da Igreja de Cristo versus o Império do Mal. A presente lição, como já abordada pelo pastor William, a quem externo as minhas saudações, falará sobre quando a criatura vale mais que o Criador. E nós temos, ao longo dessa trajetória, alguns pontos importantíssimos a serem trabalhados pedagogicamente com os senhores. A começar pelo primeiro assunto, que fala sobre o desprezo à verdade. Pois bem, como visto por todos vocês, existe um termo que permeia toda a lição atual. É um termo técnico, científico, que carece, muito embora com uma
um apanhamento, digamos que muito superficial, apenas um extrato de uma definição etimológica, atentarmos para a linguagem do antropocentrismo. A que corresponde essa definição? Bem, tecnicamente, se refere ao conjunto de ações e doutrinas filosóficas que visam colocar o homem no centro de todas as coisas. Em outras palavras, como já dito em encontros anteriores, o antropocentrismo visa ocupar o lugar que é devidamente dado a Deus. Se em algum momento, historicamente falando, a sociedade fora teocêntrica, hoje, indubitavelmente, nós vivemos em uma sociedade antropocêntrica, onde o homem ocupa a centralidade. Isto posto, considere, conforme aborda o pastor Douglas Batista, que com relação ao desprezo à verdade, nós temos, num primeiro momento, a ideia da impiedade e a injustiça. A que corresponde essas impressões e essas expressões? Bem, a impiedade, dada ao seu arcabouço originário, a sua etimologia, a sua origem propriamente dita, ela dialoga a respeito da concepção de irreligiosidade, que refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Essas compreensões, assim como a injustiça que apregou a proposta de um viver sem retidão, quando unidas, revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Em palavras mais simplistas, eu diria que o desprezo à verdade, num primeiro momento, é revelado por estas primas, por assim dizer, pela compreensão de impiedade que se manifesta na irreligiosidade, isto é, num sujeito que entende conseguir viver plena e absolutamente sem Deus, e que se desencadeia também em reflexos injustos, propriamente na injustiça, que nada mais é, a essa altura, tecnicamente falando, um viver sem parâmetro, sem regras, sem normas, sem retidão. Estes reflexos manifestos na impiedade e na injustiça, em grosso modo, desprezam a verdade. Mas que verdade necessariamente é essa elencada ou destacada pelo pastor Douglas Batista? Bem, se você olhar para o item 2, que dialoga sobre um outro elemento que contrapõe a verdade, a saber, a insensatez, é possível que a partir dos itens ora destacados, tenhamos uma compreensão a que verdade o pastor Douglas se referia. Notem que ao termos uma percepção desse comportamento insensato, nós seremos agora induzidos a novamente nos atermos às informações iniciais da leitura bíblica em classe, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, excepcionalmente o capítulo de número 1. Tendo em vista que nas entrelinhas, Paulo deixa muito claro argumento a respeito da revelação geral do nosso Deus. A que corresponde essa revelação geral relacionada ao nosso Deus? Bem, a revelação geral, para além de outras definições, para além de outras colocações, argumentos científicos, técnicos e propriamente teológicos, ela corresponde à natureza de Deus. O apóstolo Paulo
problematiza no capítulo 1 da carta aos Romanos que existe por parte dos homens, em uma linguagem muito pessoal, uma insensatez por não darem a esse Deus a glória que lhe é devida. Se vocês lerem os textos aos quais me refiro, você vai perceber entre os versos 18 e 19 reflexos de impiedade, de injustiça, manifestos na detenção da verdade, uma vez que estes sujeitos não só são impiedosos, injustos, mas também insensatos, porque eles olham para a criação, tanto para a fauna, para a flora, como para a própria imagem em si mesmos, e não conseguem, e isso não de uma forma digamos que compulsória, mas voluntária, darem a Deus a devida glória pelos feitos visíveis e tangíveis na nossa humanidade. Eles olham para todos os elementos físicos, metafísicos, tocáveis, intocáveis, concretos, abstratos, humanos ou não humanos, e eles não conseguem dirigir a sua manifestação de glorificação a Deus por tais feitos. Dada a essa falha comportamental, o pastor Douglas, somado ao argumento paulino, entende que isso se consiste em insensatez. Aliás, se você ler os versos 21, 23 e 25, você vai se deparar com essa verdade. Leia capítulo 1 de Romanos e estes versos que me referi, e você verá que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança humana corruptível. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Estes comportamentos, ora espelhados por Paulo, são comportamentos insensatos. Por isso, um dos elementos que deflagram um desprezo da verdade, além da impiedade e da injustiça, se manifesta na insensatez. Mas eu quero encerrar esse argumento com o item 3, que dialoga sobre o culto à criatura. Notem como o próprio pastor Douglas Batista destaca que a corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Portanto, não é demais dizer que a concepção do relativismo, ela é rudimentar, isto é, ela tem princípios edênicos, desde o Éden, desde os comportamentos revelados em Adão e Eva, na companhia da serpente, nós percebermos algo sendo relativizado, tendo em vista que àquela altura os então homens existentes se manifestam contrária à vontade de Deus, quando então são tentados e suscetíveis àquela proposta dada pela serpente. A mulher até indaga, mas o Senhor informou que se comer, morre. Imagina, diz a serpente, se você comer, serás como Deus. Isso causou tamanha intensidade na minha concepção, que é muito modesta em Eva, e de igual modo em Adão, que eles não titubeiam e comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali nós temos indícios, manifestações rudimentares, extremamente remotas de um relativismo. Agora, para além disso, o pastor Douglas, ainda nesse último item do tópico inicial, ele destaca que na religião os seres criados passam a ser cultuados. Na ciência, a matéria
matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador. Pois bem, para fechar o raciocínio do tópico inicial e retornar a fala ao pastor William, notem que o pastor Douglas nos leva a uma reflexão muito pertinente, tendo em vista que na atual conjuntura ele entende que vivemos em uma sociedade onde, dentro do arcabouço antropocêntrico, isto é, dentro de uma sociedade em que se prioriza o homem, nós temos influências desse movimento, portanto negativas, inclusive em ambientes religiosos. Para além das situações eclesiásticas, eu não me assustaria tanto como os senhores também não, porque é muito comum nós vermos no contexto social atual várias personagens sendo veneradas, reverenciadas, amadas acima do normal, né? Isso é algo que está sendo visto a olho nu em todos os contextos, ou pelo menos na maioria dos contextos sociais. Mas notem que o pastor Douglas faz um adendo. Ele inclui dentro dessa proposta antropocêntrica, desse culto à criatura, os espaços religiosos. De alguma forma, quando ele faz menção a uma liderança religiosa, ele dá a margem para que eu e você pensemos a este respeito e entendamos que, inclusive nos meios cristãos, inclusive nos movimentos protestantes, sejam reformados, sejam pentecostais, sejam de qual tradição for, existe a possibilidade de uma liderança ser idolatrada. E nós devemos tomar bastante cuidado com isso. O respeito, ele precisa existir em quaisquer espaços, inclusive na igreja. O respeito à liderança de um departamento, a uma liderança pastoral, enfim, isso é inquestionável. A partir do momento que essa concepção do respeito se torna uma idolatria, nós estamos cometendo um dos pecados mais abomináveis da Bíblia Sagrada e nos equivalendo, ou por que não dizer equiparando, a qualquer outro movimento externo social onde os sujeitos venerem artistas, jogadores, cantores e vários outros, abre aspas, famosos de plantão. Que o Senhor nos guarde nesse sentido, nos dê um espírito comedido, nos dê a ciência do respeito, mas nos livre da insensatez da idolatria. Muito bem, meus irmãos, vamos agora ao nosso segundo tópico, a revolução do pensamento humano. E vamos começando com o renascentismo, que é um movimento intelectual, surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e século XVI. E essa característica foi o profundo racionalismo, onde tudo deveria ter uma explicação racional. É o período da razão. Então, ao longo da história, quando você percebe no contexto de Leonardo da Vinci, Francisco Petrarca, Maquiavel, foram nomes que conclamaram aquele pensamento do ideal humanista, naturalista, de um pensamento universal, naturalista, dos valores ideais, que buscavam o racionalismo. E perceba que nesse enredo está a invalidação daquilo que foi criado por Deus. Inclusive, os fundamentos no Renascimento é exatamente isso. O humanismo, o racionalismo e o individualismo, que era a ideia de colocar o homem no centro, o homem ser crítico, ser responsável por suas ações,
apenas a valorização do ser humano, a explicação dos fatos só deve ser validada a partir da ciência. Então, nasce nisso e no Renascimento, nós temos, então, os primeiros efeitos desse processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. E lá no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 25 ao 29, nós temos um alerta de Deus a todos nós em relação a isso. Nesse sentido, a revolução científica, literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. No humanismo, lá na Itália, foi o principal centro humanista nos fins do século XV. No movimento humanista, portanto, a ética e a moral dependem exclusivamente do homem. E assim, a criatura passou a ser base de todos os valores. Mas olha o grande perigo. Eles aqui têm como principal ideal excluir a ação divina, excluir o Criador. E eles, os humanistas, aprofundaram seus estudos na história a fim de desconstruir os livros sagrados. Então perceba que o embate, a confrontação contra os preceitos bíblicos não é nada novo. De positivo, destaca-se apenas a valorização dos direitos do indivíduo, de repente a única coisa. Porém, essa não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de conceitos de liberdade e de igualdade. Então, na verdade, a Bíblia fala disso muito antes e antecedem muitos direitos que aparecem nos tempos modernos, e destaca-se ainda que a Escritura, ela ensina a igualdade entre raças, igualdade entre classe social e de gênero. A Bíblia tem toda a base e sustenta com argumentos convincentes, leais, éticos em relação a tudo isso. Bom, no terceiro item é sobre o iluminismo e o pós-modernismo. Aqui, o iluminismo, que surge na Europa entre os séculos 17 e 18, onde os seus adeptos rejeitavam qualquer tradição. Eles buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino, Então a gente vai percebendo que atualmente nós temos uma característica nos dias atuais desse aspecto. Então nós temos uma grande evidência dos filósofos agora. Acontece no iluminismo o questionamento sobre tudo aquilo que é anterior, do antigo regime, de uma política absolutista, da explicação divina para a questão do acesso ao poder, do mercantilismo, da sociedade que agora ela passa a ser mais questionada, da educação religiosa. O iluminismo tem essa característica. No entanto, nós vamos percebendo que os sociólogos, por exemplo, eles observam que a sociedade deixou de ser uma sociedade sólida e passou a ser uma sociedade líquida. E já se tratam, existem autores, por exemplo, no livro do Zygmunt Bauman, tratam a modernidade, essa sociedade como uma modernidade líquida, onde nada mais é duradouro, onde tudo, assim como líquido, escapa pelos dedos. Então, não se valorizam mais a amizade, o relacionamento, o casamento, a fidelidade. Nossa, você é casado há todo esse tempo porque trata-se como uma modernidade líquida, valores que são relativos. E aí, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo. Basta se eu estiver feliz. E nesse aspecto, os relacionamentos se tornaram superficiais. Os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, abuso do corpo e a depravação e o consumismo desenfreado. Toda ocasião que nós vamos percebendo essa intenção do homem em querer invalidar a verdade da palavra de Deus, excluir Deus do centro, de ser o direcionador das nossas vidas, nós vamos criando um outro problema, que é dando uma certa aparência de poder ao homem, e aí está todo o problema, porque
acontece sim essa revolução do pensamento, o homem ele se julga que é sustentável, que é suficiente, excluindo então a presença de Deus na sua vida, e aí é fácil perceber toda a tragédia, todo o caos, todo o problema social que nós estamos testemunhando nos dias atuais. Que Deus nos guarde e que possamos, na nossa vida, permanecer perseverantes, dizendo: Deus, o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. E é isso que devemos também propagar, ensinar, divulgar, declarando que Cristo é o Senhor da nossa vida e da nossa família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, eu estou de volta com a graça de Deus a fim de compartilhar com você, querido e querida, irmão e irmã, que participa conosco e interagem nesta programação. O tópico 3 da nossa abordagem fala sobre os tipos de autoidolatria. Bem, penso que, em princípio, seja importante ressalvarmos a concepção de idolatria, embora esta esteja bastante clara aos irmãos e a todos que nos ouvem. Mas, grosso modo, a idolatria é qualquer manifestação onde um sujeito, um objeto, alguém ou qualquer pessoa suplante uma adoração que deveria ser dada a Deus. Ou seja, qualquer manifestação de veneração, de adoração ou coisas desse nível e desse sentido, destinadas a alguém ou uma pessoa, a um objeto ou a qualquer outra coisa equivalente, é considerado idolatria. Mas notem, para além desse argumento muito simplista, e eu sei que você tem ciência de que nós temos uma definição etimológica muito vasta nesse sentido, inclusive dentro dos mais variados campos, tanto da psicologia, da filosofia, como da própria teologia, mas eu diria que o autor, Pastor Douglas, ele inclui a expressão autoidolatria, o que está muito próxima, ou por que não dizer absolutamente semelhante, à concepção de egolatria, né? É quando, por ora, o sujeito por si só se idolatra. E por que esse argumento, essa compreensão precisa ser analisada e refletida? Bem, Pastor Douglas começa destacando a idolatria da autoimagem. E ele destaca outra vez a compreensão do que se vê na definição de idolatria. Tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Agora, sobre a idolatria da autoimagem, ele entende que nós temos resquícios nos pensamentos gregos, dentro da mitologia. Já argumentamos sobre isso em outros momentos, mas nunca é demais nos referir a esse fato histórico, muito embora fictício, uma vez que é um mito. Mas dentro da mitologia grega, que de fato apresenta uma série de contos e mitos dentro de uma perspectiva politeísta, isto é, dentro de uma ideia onde se adore vários deuses, uma série de figuras que são lidas por esse campo, por esse fator mitológico, como com determinadas apresentações e representações. Uma delas é chamada Narciso. Você deve encontrar isso nos livros, especialmente na filosofia, o mito de Narciso. Em linhas gerais, havia uma senhora dentro desse conto chamada Eco, a ninfa Eco, que nunca teve o seu amor correspondido por Narciso. A lenda diz que Narciso nunca deveria, desde o seu nascedouro, olhar para um espelho, verificar o seu semblante,
porque possivelmente em assim fazendo seria tentado a endeusá-lo. E foi isso que aconteceu. Nas águas cristalinas de um rio, Narciso, ao ver a sua imagem refletida, ficou tão envaidecido que passou a endeusá-la e nunca corresponder o amor da ninfa Eco, apaixonando-se pela sua própria imagem. É justamente por meio dessa história mitológica que nós temos na psicologia o termo narcisismo, cunhado por Sigmund Freud. Dentro da concepção freudiana, essa ideia narcisista está, obviamente, como um derivado de Narciso, o que corresponde ao sujeito que determina o amor exacerbado por si próprio. Então, toda e qualquer pessoa que tem acima da medida um descontrole, um desequilíbrio evidente por si próprio, é entendida psicologicamente como uma pessoa narcisista. De modo que o pastor Douglas elenca alguns textos, especialmente o texto de capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, quando então, a seu ver, uma pessoa narcisista, egoísta, é amante de si mesmo, avarenta, odiosa, rebelde, hedonista, isso é, amante dos deleites. Bem, todos estes reflexos por ora elencados, sejam na fala de Paulo, ou seja, na compreensão técnica do narcisismo, segundo o pastor Douglas, são reflexos de uma pessoa não regenerada, que tem a necessidade de se autopromover, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo, buscando ansiosamente por reconhecimento e desenfreadamente por estar em evidência. Queridos, isso é muito sério. Se o meu, o seu, o nosso comportamento se assemelha a isso, isso são reflexos de uma não regeneração ou de uma regeneração incompleta, se é que isso existe, parcial, se é que isto é possível. Eu não creio que a obra seja feita pela metade. O Senhor Jesus não trabalha assim, ele é completo. Mas o grande problema é que, muito embora sejamos alcançados pelo sangue de Cristo e purificados de igual modo por Ele, a nossa velha natureza, o nosso velho homem não está morto. Ele não morreu, ele não foi sepultado. Então nós corremos riscos de que este velho sujeito queira ocupar os nossos corações e mentes outra vez. Inclusive, trazendo em mente, trazendo em voga justamente essas ações e comportamentos. O excesso da evidência, o anseio pelo reconhecimento, a ideia elevada de si mesmo, enfim, a necessidade da autopromoção. Se eu tenho, e aí é uma reflexão muito pessoal, este que vos fala não tem a audácia, a autoridade e principalmente a autonomia para dizer, julgar ou manifestar pensamentos sobre ninguém. A Bíblia não me orienta nesse sentido. É uma reflexão extremamente pessoal, é uma autoavaliação, é um exame que eu tenho que fazer comigo mesmo e os senhores, de igual modo, consigo mesmo. E dentro desta reflexão, notarmos se temos sido, de alguma forma, influenciados pela autoidolatria, pela egolatria, pelos reflexos da autoimagem, pela necessidade da representação, da autopromoção, da linguagem sobre si. Enfim, se estes elementos estão sendo percebidos em mim, eu preciso reavaliar, repensar as minhas práticas, o meu cristianismo,
porque o cristianismo genuíno, com muito respeito a todos os senhores, ele vai na contramão de todas estas compreensões. O cristianismo genuíno, ele me faz ter um temor pelo sagrado a ponto de me prostrar e reconhecer que o grande é Ele e que, se em algum momento posso, inclusive, ter a condição de gravar uma aula num cenário eclesiástico, representando uma igreja e falando da palavra, isso é sinal de graça de Deus. Não é méritos, não é habilidades, não é competência humana. E se houver, isso é minúsculo ante a graça de Deus. Se as nossas compreensões não forem algo parecido com isso, eu penso que nós estamos aquém da compreensão de cristianismo e muito mais próximo de uma ideia de autoimagem, de autoidolatria, de egolatria. Essa mesma idolatria, embora alguma coisa já tenha sido comentada, mas só para reforçar, ela pode nascer no coração. Aliás, ela se dá no coração, que se refere às emoções e que, aliás, é visto como enganoso e perverso. É comum, de vez em quando, você ouvir alguém dizer, siga o seu coração. Eu sei que a pessoa acaba dizendo isso na maior ou na melhor das intenções, mas muito cuidado na hora de seguir o seu coração, porque a Bíblia diz que ele é enganoso e, sobretudo, perverso. Aliás, o sujeito que assim faz, que concebe no coração idolatria, não teme Deus, traz a idolatria no íntimo, prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excesso pelos apegos, ou apego, perdão, em excesso pelos bens materiais. Todos esses comportamentos muito atrelados àqueles ora ditos no item anterior, são comportamentos que refletem a idolatria, a egolatria e que causam males diversos na vida do cristão. São absolutamente nocivos. E para fechar o raciocínio, o pastor fala sobre a idolatria sexual, falha no controle, falta de domínio, falta de temperança, elemento vital inserido no fruto do Espírito. Não se trata apenas de ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Tudo isso é refutado pela Bíblia Sagrada. A orientação bíblica para escapar desse mal, segundo a Bíblia Sagrada, obviamente, embora pareça redundante, mas como um lembrete do pastor Douglas, é Gálatas capítulo 5, verso 16. Conforme a Nova Almeida atualizada, esse texto diz, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quero encerrar essa modesta exposição destacando que o viver no Espírito é um dos elementos que mais precisam ser apresentados à igreja de então. Uma vez que, de quando em vez, nós achamos que andar, viver, orar no Espírito é como se nós fechássemos os olhos, curvássemos as nossas cabeças e com esse tipo de conduta e comportamento, então estaremos orando, andando, vivendo no Espírito. A vida precisa seguir, você precisa enxergar, ouvir, falar. A Bíblia não está pedindo para você não ocupar espaços sociais, não é nada disso. A Bíblia não solicita que nós agora, enquanto cristãos, venhamos nos enclausurar em determinados espaços. Não é sobre isso. A Bíblia não está orientando a mim, a ti, a nós, enquanto cristãos, a vivermos confinados, a sermos antipáticos. Não é nesse sentido. O viver no Espírito é nutrir, é irrigar, é cultivar uma vida com Deus. É inserir na nossa agenda mais leituras bíblicas, mais orações, mais tempo de qualidade com Deus.
Eu não posso limitar o meu tempo com Deus aos cultos da minha igreja, porque senão a minha vida, a minha intimidade, a minha amizade com Ele será muito fria por conta de pequenos encontros semanais. Mas quanto mais intensa for essa relação, mais reflexos de vida com Deus eu terei e mais entendido como viver no Espírito eu compreenderei. Que Deus nos guarde dessas obras lascivas, nocivas, que são carnais e que todos os homens estão submetidos a ela. Que o anjo do Senhor, que acampam ao nosso redor, que a boa mão do Senhor, que Ele continue sendo o nosso guia, o nosso condutor, o nosso guardador fiel, a fim de que possamos, através do nosso comportamento, glorificar, enaltecer o único que é digno de receber glorificação. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós. E que essa compreensão não seja uma simples compreensão verbal, mas se ela seja uma compreensão espiritual, que o meu coração, que a nossa alma exale esse tipo de compreensão. Deus, não a nós, nenhuma glória para nós, mas porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois eternamente a ele. Amém. Muito bem, meus irmãos, concluindo a lição de hoje, estudamos problemas sérios, estudamos situações. Há quem diga, mas William, esses temas têm por ocasião de ser mais complexos, porque trata da filosofia, do comportamento humano, e eu prefiro aspectos mais práticos dentro da Bíblia. Sim, eu entendo a sua percepção, mas creia, acredite, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de entender como que o mundo está se comportando hoje e como que a Bíblia oferece respostas para todas essas situações e nos preparar. A propósito, a corrupção da raça humana é o desfecho da sua própria rebelião à verdade da palavra de Deus. Observe que a impiedade, a ausência de retidão a Deus resultaram nessas teorias de autossuficiência em que a criatura ela se ergue acima do seu Criador, e isso é um erro, isso é um problema muito grande. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade de Deus e as consequências são a autoidolatria, as pessoas adorando a si mesmas, a depravação moral. Nunca se houve um tempo onde a libertinagem, a depravação, a imoralidade é tratada como algo normal. Então, isso também gera um problema, que é a decadência social. Não se há mais respeito e, consequentemente, a decadência espiritual também. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade da sua palavra. Haverá um juízo. Haverá um dia onde todos terão que prestar contas. Então, o conselho, não meu, mas da palavra de Deus é: vamos perseverar, vamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, fugir da prática do pecado e manter a vida na palavra de Deus, na orientação da palavra de Deus, para que o Senhor se agrade de cada um de nós. Oremos. Querido, eterno e bom Deus, nós te louvamos por esse espaço, te louvamos pela tua palavra, e o nosso pedido neste momento é que o Senhor nos oriente, que o teu Espírito continue nos dando graça e fortalecimento para continuar te servindo de forma integral, continuar te agradando, te exaltando, continuar, Senhor, dependendo de ti. Abençoe cada professor, cada professora de escola dominical, abençoe as nossas famílias, a nossa igreja, abençoe o nosso pastor, Senhor, e que possamos continuar levando a tua palavra. Guarda o teu povo, Senhor. Oramos também em favor daqueles que desacreditaram, que já não atribuem valor à verdade da sua palavra. Eu creio que o teu Espírito é o único capaz de transformar, de quebrantar. E nós continuaremos orando, crendo na salvação, na libertação, porque a tua palavra
é fiel. O Senhor está conosco, não temeremos o mal. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima.